Olá, pessoal. Boa tarde. Eu estou muito feliz com esse convite, né? Nós do Instituto Chivibico, de encontrar vocês, mesmo que de forma virtual. A gente que recebe várias pessoas dos Estados Unidos na nossa sede, né? No centro histórico da cidade de Salvador, mais conhecido como Pelourinho. Eu vou colocar aqui a apresentação para facilitar aqui a minha fala. E a gente tem um tempo destinado no final para as perguntas. Só apresentar aqui. Vocês conseguem ver? Acho que sim, né? Obrigado, Érica. Então, ações afirmativas na educação brasileira, desafios, aprendizados e conquistas. Então, mais uma vez, agradecer a esse convite, de estar aqui falando também num encontro que se chama Paulo Freire, né? Importante educador, que deixou um grande legado, e boa parte desse legado já foi mencionado aqui. Eu também já fui apresentado, sou George Oliveira, aqui se pronuncia George, mas escreve como se escreve na maioria dos lugares. Eu sou um ativista do movimento negro. O meu ativismo começou aos 22 anos, quando eu ingressei no Instituto Chivibico. Então, eu estou no Instituto Chivibico, que eu vou falar um pouco para vocês daqui a pouco, há cerca de 20 anos. Ingressei como estudante do pré-vestibular e pude, a partir daí, ter uma formação dentro do movimento negro. Eu fiz uma carreira acadêmica dentro da mesma universidade, que é a universidade mais antiga do país, eu acredito, que é a UFBA, né? Tem um dos cursos mais antigos, mas não é a universidade mais antiga, mas é uma universidade tradicional aqui do Brasil, é a Universidade Federal da Bahia. Primeiro eu fiz Ciências Econômicas, sou um economista, depois um mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social, que é uma das ramificações da administração, e atualmente o doutorado, estou no segundo ano do doutorado da UFBA também. Então, eu tenho uma carreira dentro da mesma universidade em áreas diferentes, né? Economia, administração e educação. E desde 2010 eu atuo como gestor administrativo do Instituto Chivibico, passando já por vários cargos no Instituto. Vou passar aqui. Acho que foi. Eu queria falar rapidamente desse livro, né? Não é o nosso tema aqui central, mas porque no final eu vou trazer um texto do livro, não o texto em si, mas vou trazer alguns pontos de um dos textos. O denegrir aqui no Brasil é um verbo que é utilizado de forma pejorativa. Por que ele é utilizado de forma pejorativa? Porque ele significa tornar negro. Historicamente, aqui no Brasil, eu acho que em alguns outros países da diáspora, né, das Américas, a maioria das coisas que estão atreladas ou vinculadas ao povo negro são coisas tidas como ruins. Então, o denegrir, por significar tornar negro, é utilizado de forma pejorativa e o meu livro busca ressignificar, dar um outro sentido a este verbo, já que se tornar negro não é ruim, pelo menos para a gente que entende que estar em busca desse legado, estar vinculado a uma ancestralidade africana, é o que nos mantém vivos e orgulhosos. Então, o Denegrir é uma obra que resgata a identidade da população negra brasileira de forma afrocentrada. O lançamento deve ocorrer no dia 16 de dezembro, mas eu já tenho, nesse livro, são 30 textos, 15 deles já foram publicados e 15 são inéditos. Publicados onde? Em blogs e sites de 2012 a 2021. Então, ao longo de 10 anos, eu publiquei vários textos, como um ativismo negro, né, que vai para passeatas, que escreve projetos, que está numa organização, mas que também coloca as ideias de uma forma sistematizada num texto e que divulga para as pessoas. E aí eu recolhi 15 desses textos, fiz mais 15 durante a pandemia,
no momento em que eu fiquei e tenho ficado mais na minha residência, com os meus pais ou na minha própria casa, e que eu pude também ver que as desigualdades raciais aumentaram bastante. Sobre a nossa conversa aqui, eu trouxe alguns pontos aqui para vocês, que é falar um pouco sobre o Instituto Steve Biko, que foi criado em 1992, e desde então vem promovendo ações afirmativas, falar sobre as relações raciais, um pouco sobre o falso mito da democracia racial, o embranqueamento e a meritocracia. São três coisas que prejudicam bastante a população negra. Importante lembrar para vocês que a população negra é cerca de 57% da população do Brasil. Então, nós somos maioria no território brasileiro, mas somos minorizados, somos reduzidos, temos poucas pessoas em cargos de poder, de chefia, de liderança. Então, há essa grande desigualdade. Falar um pouco sobre as ações afirmativas que surgem após 5 séculos de exploração do povo negro brasileiro e do povo africano, e falar um pouco sobre os desafios, aprendizados e conquistas, né? Os desafios de estarmos frente a um racismo estrutural, os aprendizados de agir como um grupo coeso e as conquistas, que são algumas ações exitosas. Falando um pouco sobre o Instituto Steve Biko, é uma organização do movimento negro que surgiu na cidade de Salvador. A cidade de Salvador é a capital do estado da Bahia e durante algum tempo, cerca de 300 anos, foi a capital do país, até 1808. De 1500 a 1808, Salvador foi a capital do país, depois passando para o Rio de Janeiro, depois e atualmente Brasília. Então, nessa cidade, onde que a maior parte do tempo do país teve a capital, nós temos um percentual de 85% de pessoas negras e um grupo de jovens que estavam na universidade e que também já estavam no movimento negro. Eu não fiz parte desse grupo, eu era uma criança ainda. Esse grupo, em 1992, resolveu criar um projeto que preparasse as pessoas negras para entrar nas universidades, já que perceberam que os 85% da população estavam subrepresentados em cerca de 2 a 10% nas universidades da época. Então, criaram o primeiro pré-vestibular para negros do país. Pré-vestibular é um curso preparatório para o vestibular. O vestibular é a prova que é feita no final do ensino médio e que dá acesso ao ensino superior aqui no país. Atualmente ainda existem vestibulares, mas o principal se chama Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma prova feita uma vez por ano. São 2 dias de prova, 180 questões e uma redação. E os jovens podem escolher, as pessoas jovens e adultos, podem escolher universidades federais, principalmente, de todo o país e até de Portugal e de alguns outros locais. Após essa prova, as pessoas se submetem ao SISU, que é o Sistema Integrado, que distribui as vagas, ou ao ProUni, que é um outro sistema que também utiliza as notas do Enem e que disponibiliza redução no pagamento de 50% ou 100%. Então, também existe o FIES, que é um financiamento estudantil para quem não conseguir vagas pelo SISU, porque é importante falar que as universidades públicas do Brasil também são gratuitas durante todo o curso, não se paga nenhuma taxa, nem matrícula, nenhum valor. As universidades privadas pode-se estudar pagando ou com bolsas e pode-se estudar também através do FIES, que é um financiamento que também utiliza a nota do Enem, que é esse exame que eu falei, Exame Nacional do Ensino Médio. Eu estou falando isso tudo só para dizer a importância que tem de preparar uma pessoa para fazer o exame, porque ela vai ingressar nas universidades públicas, privadas, ou terá acesso a financiamento a partir da sua pontuação nessa prova.
O Instituto Chivibico desenvolve uma pedagogia afrocentrada, que é aqui uma frase de Banto Chivibico: ser negro não é questão de pigmentação, é um reflexo de uma atitude mental. É uma frase de Bico, que nasceu na África do Sul, viveu entre a década de 40 e 70 na África do Sul, e aos 30 anos de idade foi assassinado pela polícia do apartheid por seu ativismo e pelo seu movimento de consciência negra que desenvolveu junto com tantas outras pessoas. Então, a educação do Instituto nasce já diferenciada, a partir do resgate dos seus valores ancestrais, de seus estudantes, baseados no movimento da consciência negra, difundida pelo sul-africano Bantu Steve Biko, na África do Sul. Daí nome ao Instituto, né? Daí que vem o nome do Instituto, escolhido em homenagem a um dos mais ferrenhos combatentes contra o regime da segregação racial do apartheid. Dentro do Instituto, só marcar aqui meu tempinho, para eu não estar falar demais. Ok. Dentro do Instituto, além de preparar as pessoas negras, de você terem uma instituição do movimento negro, então é formada por pessoas negras que preparam outras pessoas, preferencialmente negras, indígenas também, para o acesso ao ensino superior. Então, com o passar de 1 ou 2 anos, o Instituto desenvolve uma filosofia chamada Cidadania e Consciência Negra, que eu vou ler aqui para vocês. Em sua pedagogia, o Instituto diferencia-se pela disciplina Cidadania e Consciência Negra, que pauta em sala de aula a autoestima e as lutas do povo negro no combate ao racismo. Na disciplina, estudantes são levados a resgatar a cultura afro-brasileira, destacando a religiosidade, a ancestralidade e a trajetória de ativistas, referências na luta contra as desigualdades. Com isso, a Bico busca influenciar a postura e pensamento dos jovens negros. Eu sou um jovem que estudou no pré-vestibular e que passou por esse momento de formação, que é a cidadania e consciência negra, e posso dar aqui um depoimento de como foi importante estar e passar por esse momento de formação e de tomada de uma consciência negra, já que aos 22 anos de idade eu não me considerava uma pessoa negra, eu não achava que ser negro era positivo, eu não tinha orgulho, né, do que os meus antepassados fizeram, do que lutaram, do que conquistaram. Então foi no Instituto Steve Biko que eu aprendi isso. Eu já tinha passado pela escola. Eu sempre li livros, assisti jornais, mas foi no Instituto Steve Biko que eu tive esse despertar para a questão racial e, além de despertar para a questão racial, de uma forma positiva, elevando a minha autoestima. Então, isso me impulsionou para a vida, né? Isso me formou, não me ajudou só na prova do vestibular, isso me ajuda até hoje. Né? Eu atualmente ministro aulas, né, no Instituto dessa disciplina, desse componente curricular, e eu vejo também que os jovens de hoje têm outras aspirações, têm outras dúvidas, mas assim como eu, também passam por esse apagamento da nossa própria história. Embora aqui no Brasil exista uma lei desde 2003, que é a Lei 10.639, que ela obriga que as escolas públicas e privadas, ensino fundamental e médio, trabalhem questões da história da África dos afro-brasileiros. Mas essa é uma lei negligenciada e pouco implementada, já que professores queixam-se da falta de preparação e do preparação de docentes e preparação de material didático. Então, é uma lei que existe no papel, mas que na prática, mesmo após quase 20 anos, ela ainda não vem sendo implementada como nós esperávamos em 2003, na sua aprovação. Se chama lei, ela se chama pelo número, né? Lei 10.639. Em 2008, ambas foram sancionadas pelo presidente Lula, salvo engano, a 10.639 foi.
eu acredito que a outra também, houve uma complementação dessa lei com a questão indígena. Né? Então, hoje as escolas são obrigadas, por lei, a trabalharem as questões étnico-raciais negras e indígenas. Mas é uma coisa que ainda está um pouco distante do que nós sonhávamos e sonhamos, para que as pessoas possam conhecer suas próprias histórias, né? E que possam se orgulhar disso. Falar um pouco das relações raciais, posso o mito da democracia racial, o embranqueamento e a meritocracia. É importante lembrar que nessa curva, né? Nessa reta, nessa curva, nós temos aí de 1500 a 2019. Eu espero não estar falando muito rápido para Simone e Diego, é porque me emociona, eu falo rápido mesmo. E é uma coisa que eu já falo, estou tentando ficar bem tranquilo, viu, Érica? Mas eu bebi uma água aqui, deixar eles beberem água também. Mas que falar da nossa própria história às vezes emociona e a gente fala mais rápido. Acho que talvez para poder falar mais. De 1500 a 2019, esse gráfico demonstra. O período cinza, o período vermelho é o período em que houve escravização de pessoas negras. Então dá para perceber que a grande maioria digamos, da linha do tempo do Brasil, nós temos aí de 1500 a 1888 com escravização de pessoas negras. São 3 séculos, 338 anos. Em 1850, se inicia em 1550 e 300 anos depois, a Inglaterra proíbe o Brasil de fazer o tráfico negreiro. Mesmo assim, ainda acontecia de forma mais clandestina ainda do que já era. E aí o Brasil não abole a escravidão. Ainda demora 38 anos. Em 1871, a Lei do Ventre Livre liberta as crianças, filhas de mulheres escravizadas, a partir daquele momento. Então, as crianças que nasceram a partir de 1871 não eram mais consideradas como pessoas escravizadas. Mas essas crianças viviam com a mãe que era escravizada ou não tinham para onde ir, já que o governo não lhes dava nenhuma assistência. Em 1885, a lei do sexagenário libertou as pessoas com mais de 60 anos. Então, você tem aí uma abolição gradual que proíbe o tráfico, que liberta as crianças a partir do nascimento e que coloca nas ruas, sem nenhum tipo de auxílio, as pessoas com 60 anos que já tinham servido a escravização por mais de 40 ou 50 anos. E em 1888 é assinada a Lei Áurea, que é a lei que abole a escravidão no Brasil, mas também é uma lei de poucos caracteres, acho que não tem 500 caracteres na lei, e nenhum tipo de ação afirmativa é feita até 2002, no início da política de cotas. Então, a gente tinha aí de 1550 até o início desse século, então são 5 séculos praticamente, com a quase ausência, que houveram pouquíssimas coisas, pouquíssimas ações, a quase ausência da reparação pela escravização. E até hoje também. Mas eu vou falar aqui de uma ação que vem sendo implementada, que é a lei de cotas, que reserva vagas para estudantes negros. Eu vou trazer também para vocês, em alguns momentos, e aí vocês podem, se tiverem interesse, pesquisar algumas referências, né? Pessoas que eu considero como referências do movimento negro, que é o professor Hélio Santos, economista da área de administração com finanças, e ele fala: a questão racial é colocada como um problema, mas é a solução. Então, no Brasil, a questão racial é comumente, né, geralmente tida como um problema que as pessoas negras devem resolver, mas que, na verdade, deveria ser um problema do país e não das pessoas negras apenas.
Aqui tem dois quadros do lado direito, falando entre igualdade e equidade. No da esquerda, a igualdade é uma distribuição de uma política pública igualitária, e na equidade é a ideia de você tratar desigualmente, né? Tratar com diferença e com desigualdade para poder reparar. Então, se de um lado uma das pessoas não está vendo o jogo, no outro, que ela recebe duas unidades dessa caixa, talvez, todo mundo consegue ver o jogo. Então, você tem que tratar os diferentes como iguais. Não, você não deve fazer. Tratar os diferentes como iguais aprofunda as diferenças. Então, você precisa ter um recorte étnico-racial e de gênero nas políticas públicas para que possamos ter uma equidade. Aqui falando um pouco sobre meritocracia, meritocracia é um sistema, um modelo de hierarquização e premiação baseado nos méritos pessoais de cada indivíduo. Então, aqui na imagenzinha, que não está em inglês, onde eu vou traduzi-la para facilitar, a pessoa que está sentada na mesa fala: para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Então, todos os animais estão participando de uma seleção, e como essa pessoa diz que a seleção é justa, todas as pessoas, inclusive o peixe e o elefante, vão ter que subir na árvore para passar por essa seleção. Então, é uma questão de mérito ou de privilégios? Aí fica para vocês refletirem. E no rodapé, essa imagem fala: o nosso sistema educacional é uma imagem. Então, a pessoa que criou, e eu concordo, que o nosso sistema educacional é assim. Pessoas, era assim até o sistema de cotas. Pessoas que tiveram oportunidades e outras que não tiveram, são julgadas por uma questão meritocrática, de que todo mundo é capaz e de que todo mundo deve fazer a mesma prova e concorrer da mesma forma na seleção. E a gente vem lutando para demonstrar que isso não é verdade. Trazendo mais uma das lideranças do movimento negro, Vilma Reis, que é socióloga e mestre em sociologia. Há um mercado da morte, há uma tolerância absoluta da sociedade com essa violência institucional. Então, nós temos aqui um genocídio do povo negro, principalmente de homens negros, e, em sua maioria, pela ação ou omissão da polícia. Então, nós temos várias vítimas, tanto de arma de fogo como de outras violências, e o Brasil vem matando o seu futuro quando extermina a sua juventude, quando extermina a juventude negra. Silvio Humberto, que é um dos fundadores do Instituto Chivibico e que é atualmente vereador no terceiro mandato aqui da cidade de Salvador, e ele é doutor em economia, fala: fim da escravidão não foi o fim da hierarquia racial. Então, como eu falei, a Lei Áurea liberta, entre aspas, mas aprisiona ao não permitir, ao não possibilitar ações que reparassem, né, como terras, como empréstimos, como fizeram com os imigrantes que chegaram aqui no início do século XX, que vieram também com alguma dificuldade, passaram também por algumas questões, mas que tiveram vários auxílios governamentais. E Nilma Lino Gomes, né, que é, salvo engano, ela é pedagoga, agora faltou aqui, mas tem escrito vários livros aqui sobre educação e relações raciais. Já foi reitora de algumas universidades também, a primeira reitora negra do país. Ela fala: quanto mais se nega a existência do racismo no Brasil, mais esse racismo se propaga. Então, há uma difusão de um mito de que no Brasil não existe racismo, de que no Brasil as relações raciais são harmônicas. Isso não é verdade, quando você tem vários dados estatísticos do próprio governo demonstrando o contrário. Então, o presidente atual, o vice-presidente, negam a questão racial, são contra as questões
necessárias de gênero, mas os dados vão numa contramão ao retrocesso em que eles estão propagando aqui no país. O falso mito da democracia racial, falando um pouco dele, está aí um falso mesmo. O mito da democracia racial brasileira afirma que a distância social entre dominantes e dominados é modificada pelo cruzamento interracial, que apaga as contradições e harmoniza as diferenças, levando a uma diminuição de conflitos. Então, isso aqui, Bento está falando, é o que o mito propaga, mas esse mito não é verdade. Então, é um falso mito. E a imagem aí de Deblay, de 1827, retrata um pouco isso, trata um pouco dessa prática que se diz harmoniosa. A ideologia do embranquecimento, ou embranqueamento, tem um errozinho aqui, é bem descrita aqui pela professora Ana Célia da Silva, no seu livro A Discriminação do Negro no Livro Didático. A ideologia do branqueamento e o mito da democracia racial parecem ter como causa fundamental o medo que a minoria branca brasileira tem da maioria negra e mestiça e do possível antagonismo a ser gerado a partir da exigência de direitos de cidadania de respeito às suas diferenças culturais, na página 31 do livro. Falar um pouco agora, estou muito curioso para saber as perguntas de vocês, eu não quero extrapolar meu tempo, das ações afirmativas, né? Reparação pelos 5 séculos. Eu acho que vocês têm um conhecimento sobre ações afirmativas, mas é bom falar que são medidas especiais e temporárias que têm como objetivo eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidades e tratamento. As políticas públicas para a população negra, né, que é essa reparação, pelos danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos sobre o regime, e após o regime escravista. Então, o que nós lutamos aqui é por uma verdadeira reparação que desde 1888 não vem acontecendo, quando se assinou a Lei Áurea. E já encaminhando aqui para um outro ponto, eu vou falar sobre essa lei 12.711 de 2012, que é a lei de cotas. Ela foi assinada pela presidenta Dilma Rousseff. Ela foi criada após 10 anos de cotas autônomas. Aqui no Brasil, as cotas surgiram por iniciativa de algumas universidades. Ela não surge a partir da lei. Então, a Universidade Federal do Rio criou cotas. A Universidade do Estado da Bahia criou o sistema de cotas. E cada universidade dessa, a UNB, a Universidade de Brasília, aí onde meu tradutor e minha tradutora estudaram e trabalharam, também foi inicialmente de forma autônoma. Então, competia a cada universidade decidir se teria ou se não teria. Isso foi após a Conferência de Durban. Ocorreu uma conferência internacional em Durban, na África do Sul, em 2001. Em 2002, se começa a implementar, como resultado desse acordo que o Brasil assina internacional, a reserva de vagas. Então, cada universidade tinha um modelo, cada universidade tinha um percentual, cada universidade tinha sua própria gestão da reserva de vagas. Em alguns casos, as cotas são sociais. Cotas sociais, elas não levam em consideração a questão racial. O que é a questão racial? A pessoa faz um documento com a autodeclaração de seu pertencimento étnico-racial. Então, no meu questionário, eu vou colocar que eu sou negro. Então, eu participo das cotas raciais. Mas inicialmente as universidades tinham uma cota social, que levava em consideração a origem escolar, onde esse estudante fez seu ensino fundamental e médio, se foi numa escola pública,
isso era, isso era uma condição, ser oriundo de escola pública, e a segunda condição era a renda. A pessoa ter uma renda de um salário mínimo e meio por pessoa, per capita. E também existe, aí, além desses dois critérios, né, a origem escolar e a renda, um outro critério estabelecido é o critério étnico-racial. Então, as cotas podem ser sociais, se obedecem a dois critérios desses, e racial, se ela engloba os três critérios. No caso das cotas raciais, a maioria, o caso da UFBA, no caso, e a Universidade Federal da Bahia, ela implementou em 2004 para o ano de 2005. E ela tinha 45% das vagas para estudantes de escolas públicas, oriundos da escola, né, que saíram da escola, e desses 45%, 80% tinham que ser negros, porque o estado da Bahia tem 80% de negros. E é esse modelo, né, junto com essas experiências, que se tornam o texto e a forma como a Lei 12.711 foi assinada depois de 10 anos. Já tínhamos várias experiências, exitosas ou não, que foram colocadas na lei. A partir da lei, as universidades e institutos federais de ensino médio superior estavam obrigadas a reservar 50% das vagas para estudantes de escolas públicas e dos 50% distribuir para o sua composição étnico-racial daquele estado. Essa composição étnico-racial ela é determinada a cada 10 anos através do censo. O último censo é o de 2010, não tivemos em 2020, por conta da pandemia, e acredito que em 2022 teremos o próximo. Então, cada universidade distribui o percentual de suas vagas, 50%, para estudantes de escolas públicas e de baixa renda, e segunda distribuição é essa sua formação no Estado étnico-racial. Então, eu vou só repetir aqui que eu já acabei de falar. A lei de cotas reserva 50% das vagas para estudantes de escolas públicas e de renda, distribui as vagas de acordo com o percentual étnico-racial do IBGE para cada estado, e ela tem uma duração de 10 anos, de 2012 a 2022. Essa é a grande questão, né? A lei tem um prazo de validade de 10 anos e pode deixar de existir no próximo ano, já que estamos num contexto de conservadorismo e de retrocessos das políticas públicas. Essa lei precisa ser votada em 2 turnos, 2 vezes na Câmara dos Deputados Federais, precisa ser votada 2 vezes no Senado e precisa ser sancionada, assinada pelo atual presidente da República, ou ela deixará de existir. Então, nós estamos agora no movimento de defender a continuidade dessas ações afirmativas, somente das cotas. Na lei, prevê avaliações e acompanhamentos para manutenção. Então, a CEPI e a FUNAI deveriam ter feito, acredito que não fizeram, porque não divulgaram, esse acompanhamento. Agora, para concluir aqui nossa fala aqui, vou falar um pouco dos desafios, aprendizados e conquistas. Então, essa foi em 2019, né? Aí você teve mais de 200 pessoas reunidas em São Paulo, acho que mais de 300, não sei, a Coalizão Negra por Direitos. Então, acho que esse é um legado recente, que é essa reunião de organizações do movimento negro e que estão lutando por pautas e por questões que são do coletivo. E aí fala, das imagens. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Foi lançado um manifesto o ano passado com esse slogan: enquanto houver racismo, não haverá democracia, pela Coalizão Negra de Direitos, que é um grupo formado por diversas organizações do movimento negro. Trazendo aqui mais uma referência para a gente, é Silvio Almeida, ele é advogado, doutor em filosofia, e ele fala:
Não existe racismo que não seja estrutural. Ele é um mecanismo muito complexo que cria, de um lado, vulnerabilidade e, de outro, poder. Não existe racismo fora de uma relação de poder. Ele depende de estruturas sociais para que a discriminação continue sendo sistêmica. Ele escreveu um livro que, cerca de 2, 3 anos, é um livro bastante difundido e conhecido aqui, que é o livro Racismo Estrutural. E a Coalizão Negra vem combatendo esse racismo estrutural também, né? E de diversas formas, principalmente durante a pandemia da Covid-19, que aumentou as desigualdades, né? Ficaram mais evidentes as desigualdades socio-raciais. Agora eu vou falar do texto 24 do meu livro, para a gente concluir mesmo, que são 5 motivos para continuarmos favoráveis à adoção das cotas para negros nas universidades brasileiras. Eu falo continuarmos, imaginando que as pessoas são, mas a maioria da população é um pouco manipulada pela mídia, são contra por não conhecerem e por não entenderem a importância das ações afirmativas. Então, nós sabemos da importância e estamos conversando com cada pessoa, cada escola e explicando antes dos 10 anos da lei, mas durante também, sobre essa importância, sobre o porquê que essa lei é importante e porquê que essa lei precisa continuar agora. Aí o primeiro motivo, vou falar aqui de 5 rapidamente, as cotas são constitucionais e garantidas por lei. Em 2012, pudemos acompanhar 3 momentos marcantes para as políticas de ações afirmativas na educação, através da reserva de vagas para estudantes negros e negras, que havia iniciado no país em 2001 e 2002. Então, o Supremo Tribunal Federal, o STF, julgou a constitucionalidade das cotas e a lei, no mesmo ano, que eu acabei de falar para vocês, garantem essa reserva de vagas. As cotas mantêm ou elevam o nível universitário. Alguns estudos já foram realizados para avaliar o rendimento dos estudantes que ingressam nas universidades através do sistema de cotas. Em vários estudos, ficou comprovado que o rendimento dos estudantes cotistas foi igual ou superior na maioria dos cursos. Então, havia um argumento de que o ingresso desses estudantes pelo sistema de cotas iriam diminuir o nível da universidade. Isso não é verdade. Vários estudos já comprovaram. O terceiro motivo, cotas e melhoria da escola pública são medidas complementares. Vale lembrar que as cotas são medidas temporárias e não são excludentes à melhoria do ensino público, fundamental e médio. As pessoas e grupos que defendem as cotas também são favoráveis à melhoria da escola pública. As pessoas argumentam de que não deve se ter cota e deveria melhorar a escola pública. E a gente não sabe o que fazer com quem já concluiu a escola pública, se essa melhoria desse ensino público seria imediata, e especialistas dizem que demoraria 20 ou 30 anos para se conseguir ter um ensino público de qualidade no Brasil. Então, enquanto não se melhora ou enquanto não se chega nessa meta, nós precisamos sim das cotas. Cotistas e não cotistas participam da mesma seleção. Então, eu falei do SISU para vocês nesse instante, que é o sistema informatizado do Ministério da Educação, ao qual instituições públicas de ensino superior ofertam vagas para participantes do Enem, que é o Exame Nacional de Ensino Médio. Então, as pessoas fazem a mesma prova, mas concorrem separadas. Então, existem vagas para cotistas e existem vagas para não cotistas, mas a prova é a mesma. 10 anos é pouco tempo, então eu venho falando aqui para vocês que, considerando as desigualdades seculares de 5 séculos, não podem que essas desigualdades não podem ser eliminadas em apenas uma década. Então, 500 anos de exploração do povo negro não podem ser reparados em 10 anos e de uma única política dessa que é a principal, mas que nós precisaríamos de tantas outras. E eu agradeço aqui a vocês, está aí meu e-mail e meu Instagram e Facebook, quem quiser bater um papo depois,
mas eu passo para Érica e agradeço, né, a meus tradutores aí, Simone e Diego, e principalmente o Centro de Estudos Brasileiros, na pessoa de que a gente dialogou mais foi com Érica e Cristal, mas a todo o grupo convidou a gente. Obrigado.